paz do Senhor, meus irmãos. Assista agora uma parte desse forte testemunho onde o filho dessa irmã fala para ela coisas impactantes dias antes de morrer. A mãe chegou a colocar a mão no peito do filho para orar por ressurreição, mas ali no IML, veja o que Deus falou com ela. É tremendo. Tenho certeza que você ficará impactado com esse testemunho que vai edificar muito a sua fé. E se depois você quiser conferir esse testemunho completo, que está fortíssimo, ele está lá no canal Podcast Geração Anônima. O link estará na descrição desse vídeo. Deus abençoe a todos. Ouça e compartilha para mais pessoas que precisam ouvir. Ele chegou para mim e falou assim para mim: mãe, eu sonho com anjo, eu vejo anjo, e vê anjo daqui, vê anjo de lá. Tiago, né, que tanto vê anjo, as meninas brincavam muito comigo, ele: Tiago, você vê muito anjo, né? E ele ria, ele falava assim: vocês não querem ver anjo, não quer ver demônio, então não vê anjo, porque quem tem visão aberta vê dos dois lados, né? Então você não quer ver do outro lado, então não vê anjo também. E aí, quando foi ele contando todas essas coisas, falou para várias pessoas que ele via anjo, que o anjo falava com ele, tudo, mas quando foi num dia específico, eu estava em casa, que eu cheguei de viagem, eu ia sair de viagem, era dezembro, eu ia sair de viagem, aí ele veio e falou assim para mim assim: mãe, eu já falei com o Senhor falou comigo, nós dois nos acertamos e ele vem vir me buscar. Falei: Tiago, como assim? 26 anos, cheio de vida, bonito, né? Como que pode? Tiago, como assim? Aí ele pegou e falou assim: mãe, você lembra que eu falei para você que eu tinha conversado com o Senhor, que era para ele, quando terminasse o que ele tinha comigo, era para ele me levar? E eu falei: sim, Tiago, você falou. Então, eu lembrei ele. Falei: Tiago, né? Isso que é legal, né? Intimidade com Deus, né? Eu lembrei Deus. Nós batemos um papo e eu lembrei daquela conversa que nós tivemos, né? Ele falava assim, eu lembrei Deus, mãe. E daquele papo lá que nós tivemos, daquela conversa lá. E ele falou para mim: tudo bem, Tiago, então eu venho te buscar. E eu quero falar para você, mãe, eu tenho que te avisar. Eu não ia te avisar, mas eu tenho que te avisar. Você não pode pegar desprevenida. Você pega desprevenida. Eu não vou entrar 2011. Era dezembro de 2010. Eu não vou entrar 2011. Então, eu vou indo embora, mãe. Ele vem vindo me buscar. Falei: Tiago, para com isso. Como que você pode marcar o dia da morte, Tiago? Você vai se matar? Você sabe que se você se matar, você perde a salvação. Não, mãe, não vou, mãe. O Senhor vem vindo me buscar, Ele falou comigo. Ele falou comigo que Ele vem me buscar. Falei: misericórdia. Aí a Gabriela vem de lá do quarto, né? Uma das gêmeas, falou para ele, escutou, ele tem um vozeirão. Aí ela escutou e falou para ele: Tiago, sabe qual é o problema? É que você teve o problema com o pai, você pensa que está acertado, mas não está. E você transferiu a paternidade para Deus. Então, você está com vontade, com saudade do pai, Deus, que você colocou, né? Aí, então, não. Ele falou: Gabriela, para com isso, essa psicologia é barata. Vocês têm uma mania de colocar psicologia em cima do púlpito. Púlpito é lugar de palavra, é lugar de Deus. Não é lugar de psicologia, não. Estou falando de Deus, o que Deus está falando. Eu falei com ele, ele falou comigo. Mãe, não é nada com você, não é nada com ninguém de vocês. Chegou a minha hora. E o Senhor vem me buscar. Então eu quero que você se previna, mãe. Fique sabendo, tá? Fique preparada. E você? Misericórdia, Deus. Falei: tá louco, menino. Enlouqueceu mesmo. Na hora, eu falei: ele está em depressão. Ele está deprimido. Porque não é fácil. Ele trabalhou na África e ele voltou assim com aquelas crianças. Ele sofreu muito porque ele viu o sofrimento daquelas crianças. Ele chegou a adotar crianças assim espiritualmente, porque não pode adotar fisicamente, né, no papel, mas ele adotou espiritualmente aquelas crianças. E ele sofria. E o sonho dele era voltar para lá. E ele era bem branquinho, né? Ele era branco. A minha filha mais velha é mais morenada como eu. Os outros três são branco, né? E ele tinha barba russa. E eu falava assim para ele assim: Tiago, eu fico tão preocupada porque lá eles são racistas, você é muito branco. Mãe, é branco só por fora, por dentro é tudo pretinho. Eu sou igual. Nós somos tudo igual, mãe. Não tem perigo não, porque eu sou igual a eles. Então ele amava aquelas crianças. E eu falei: ele está em depressão, né? Ele está sentindo alguma coisa e vai passar esse negócio. Aí a Gabriela falou: mãe, vai lá falar com ele. Ele foi pro quarto: vai lá falar com ele, mãe. Falei: não vou, a gente vai brigar, depois eu falo. Aí tá bom. Aí eu cheguei no quarto, ele falou: vai falar alguma coisa? Falei: não. Ah, tá bom.
Então, eu falei, porque se você for falar, você sabe que eu não quero falar nada. Falei, não, não vamos falar nada. E sentamos, ficamos olhando os aquários dele lá, conversamos, e aí eu liguei para um amigo nosso, que é psicólogo, né? O Júlio, ele é argentino, e era amigo dele. Falei, Júlio, bate um papo com o Tiago para mim, dá uma olhadinha, ver o que está acontecendo, porque o Tiago está meio assim, meio estranho. Ele falou umas coisas muito estranhas. Aí eu peguei e falei assim, mas não fala que eu falei para você chamar ele, tá? Sim. Ele falou, tá bom. Aí eu fui lá e falei assim, Tiago, o Julião quer falar com você. Ele falou, mãe, você ligou pro Julião? Ah, Tiago, mãe, você ligou, mãe. Eu falei para você que não é para você se preocupar com nada, tá tudo bem. Mas eu vou, só para você ficar em paz, eu vou lá falar com o Julião. Foi, falou com o Júlio ligou para mim e falou, o Tiago tá melhor que nós dois, Cida. Fique em paz, o Tiago tá bem. Falei, então tá bom. Aí eu fui viajar. Quando eu voltei tipo assim, era terça-feira, eu voltei à noite. Na quarta-feira de manhã, eu estou arrumando as coisas no quarto, eles não viram que eu tinha chegado, porque como eu cheguei de madrugada, a Mirella já estava casada. Então, a Fernanda casada, a Gabriela em casa e o Tiago, né? A Fernanda estava em casa nessa época e ele lá no quarto dele. E eu cheguei e ninguém me viu. E eu, de manhã eles acordaram, eu estava lá, e eu arrumando as coisas, colocando as coisinhas no lugar na sala, e eles tudo conversando comigo. E aí ele vem de lá e fala para mim, mãe, eu sonhei com isso aqui à noite, a mezuzá, né? Nós temos uma mezuzá na porta, que é aquele negocinho que o judeu põe na porta da casa, né? Ele foi para Israel e ele trouxe a mezuzá, e ele colocou lá na porta. E aí ele pegou e falou, mãe, sonhei com isso aqui essa noite. Saiu um anjo daqui, mãe, muito grande. O anjo iluminou toda a casa. Ele era tão grande, ele era tão lindo, e a luz que saía dele era tão branca que sumiu as paredes da casa. Eu não conseguia enxergar, só dava para ver ele. E ele foi até o meu quarto, mãe. Ele passou a casa toda e foi até meu quarto. E aí ele falou assim, chegou lá no meu quarto, só que ele falava uma língua diferente. Aí eu peguei e falei, mas o que ele falou? E as meninas, como língua diferente? Ele falou uma língua diferente. O Tiago, ele era bonito, muito bonito. E ele falava uma língua diferente. E aí ele falou comigo, Tiago, o que ele falou? Gente, crente é tudo desse jeito, muito xereta. Bom, ele falou comigo no particular, foi no meu quarto, lugar de intimidade, não foi na sala. Eu não vou contar para vocês. Era eu e ele. E ele foi lá, e aí a minha filha Fernanda estava passando da sala para a cozinha, e ele vinha ele estava indo para a cozinha, e ela estava saindo da cozinha. Os dois cruzaram no meio da porta, assim, e ele bateu com a mão, assim, os dedos assim, bateu no peito dela, e falou assim, na altura do coração, e falou assim, olha, o anjo fez assim em mim e falou comigo. E aí ela, ai, Tiago, que esse dedo duro bateu no meu peito e ficou doendo. Ele falou, tô com a sensação até agora do toque do anjo. Aí ele pegou e falou assim para ela, aí pegou e passou. Aí eu peguei, chamei ele, brinquei com ele ainda, ele foi pro quarto dele. Quando foi mais tarde, eu estava em casa, ele pegou e falou assim para mim, mãe, eu vou ter que sair. Eu falei, Tiago, vai ter culto, nós vamos fazer culto, porque a gente sempre fez culto em casa. Ele falou assim, não, mãe, mas eu vou sair, eu volto rápido. Eu vou sair, que eu vou avisar os meninos que vai ter um acampamento, e eu vou para o acampamento, então eu vou pedir para eles prepararem para mim um lugarzinho bom, para mim sentar ali perto da fogueira, porque aí eles querem que eu fique falando da palavra, e eu estou lá longe, eu tenho que ir e voltar, então eu vou ficar ali, para pedir para eles, vou dar a minha barraca para eles levarem. Falei, tá bom, então vai, volta logo. Aí eu fui com o carro atrás dele até um certo ponto, ele foi, eu fui para o banco e ele foi embora. Sim. E aí passou a hora, o Tiago não falou, não ligou, não deu sinal de vida. E aí eu sentada esperando, era meia-noite e pouco, me ligam. O Tiago tinha morrido. E nesse período de tempo você pressentir alguma coisa? Sentia que aconteceu? Nada, normal. Não senti nada, tudo normal. Eu sentei na sala, fiquei esperando ele, porque ele era assim, ele me ligava, as meninas quase não me ligam. As meninas, a gente tem um relacionamento assim, mas elas me ligam, mas não que nem ele. Sim. Ele me ligava toda hora. Mãe, eu encontrei fulano de tal, estou fazendo assim. Mãe, não sei o que lá. O tempo todo. Sim. Ele me ligava. Na
semáforo, que ele andava quilômetros para ligar para mim. Então, aí ele não ligou para falar para mim se ele estava demorando, o que ele estava fazendo, o que estava acontecendo. E eu fiquei ali sentada. Eu falei, por que ele não ligou? Fiquei esperando. Aí ele pega, e aí quando me ligam, ele já estava no IML. Me ligaram avisando que ele tinha morrido e que ele estava no IML. Meu Deus. E aí eu fui para lá. Aí eu peguei, levantei e falei, meu Deus, foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Ele falou que ele ia embora, né? Uma pessoa me liga, uma moça, pega o telefone e fala para mim, a senhora está sozinha? A senhora é mãe do Tiga. Ela ligou do telefone dele. A senhora é mãe do Tiga? Eu peguei e falei, sou. Aí ela falou assim para mim, aí ela ficou falando, não conseguia falar. Aí o rapaz pegou e falou assim, pegou o telefone dela e falou assim, a senhora está sozinha aí? Mas eu tenho que te falar, o Tiago teve um acidente. Falei, onde que ele está? Ele falou, ele já está no IML. Na hora, eu gritei, meu Deus, o Tiago morreu. Como que pode? E aí as meninas vieram correndo, saímos correndo para... Aí eu peguei e falei, aí a Fernanda, mãe, vamos... Eu falei, ele está no IML já. E eu falei, eu vou para lá. Aí a Fernanda, eu vou te levar. Eu falei, ninguém vai levar, ninguém vai dirigir. Ninguém vai dirigir, sair que nem louco pela rua aí. Eu falei, eu vou chamar o táxi. Chamei um táxi. Entrei no carro. A Gabriela foi comigo. Fomos para o IML. Quando eu cheguei no IML, era de madrugada, era 1h pouco da manhã. Quando eu cheguei no IML, o carro que veio trazer ele abriu o portão e o carro que veio trazer ele estava saindo. Aí eu peguei e falei, moço, ele abriu o vidro do carro. Aí eu falei para ele, você veio trazer um rapaz aqui? Ele disse para mim, sim. Eu falei assim, ele estava de jaqueta vermelha, tava. Ele é claro, foi um acidente com uma moto Shadow verde. Ele disse sim. Eu falei assim, é meu filho, eu preciso ver ele. Aí ele pegou e falou assim, a senhora não pode entrar no IML de madrugada. A senhora vai esperar, o legista vai vir, o médico vai vir, vai fazer o exame e tudo, e aí eles vão chamar a senhora para a senhora identificar o corpo. Ele falou assim, não é assim que funciona. Eu falei, moço, por favor, eu preciso entrar para ver meu filho. Eu tenho que ver. Como que eu vou embora desse jeito? Aí ele pegou e chamou o rapaz, aí o rapaz que fica lá, saiu, e o rapaz que tinha recebido o corpo, saiu e pegou e falou, o que está acontecendo? Aí eu falei assim, é a mãe do rapaz que está aqui. Aí ele pegou e falou assim, ela quer ver o rapaz. Aí ele pegou e falou assim, não, eu não posso, mas o que eu vou deixar a mãe entrar? A mãe vai dar problema. Aí ele olhou bem na minha cara e falou assim, a senhora vai dar problema? Eu falei, não, eu estou dando problema? Eu estou chorando, eu estou gritando? Ele falou, não. Eu falei, então, por favor, me deixa entrar. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, eu vou deixar entrar. Aí ele me deixou entrar. Eu entrei. Aí o rapaz... eu falei para ele, posso abrir? Que ele estava dentro daquele envelope, né? Falei, posso abrir? Ele falou, pode. Abri o envelope, investiguei o corpo dele, não tinha nada. Nada. Porque uma pancada de moto, você vai imaginar um monte de sangue. Não tinha sangue. Tinha um cortezinho aqui da viseira, do capacete, que entrou aqui um pedacinho e fez um cortezinho. Uma coisinha assim. Não tinha nada. Ele estava dormindo, com o rosto virado do lado. Eu peguei e falei, moço, o que aconteceu? E a perna dele aqui, onde dá no tanque da moto, né? Então, conforme ele bateu, que ele segurou, então ficou vermelho, rosteado aqui, o sangue pisou aqui nessa parte. Falei, moço, do que será que ele morreu? Ele disse, ele quebrou o pescoço. Pode ser que tenha quebrado o pescoço. Falei, então vai ver que foi. E aí, quando foi no outro dia, nós descobrimos... e eu pus a mão no peito. Que foi o que eu falei ontem. Aí eu falei, vou botar a mão no peito dele agora, vou ressuscitar ele agora. Imagina que vai embora. Vai nada. Falei, não vai cumprir o que tem que cumprir. Deus me prometeu, eu orei, eu pedi o filho e Deus me deu. Vou botar a mão aqui. Botei a mão no peito dele. Quando eu fui orar, o Espírito Santo falou, foi isso que eu te falei? Foi isso que nós dois conversamos? E eu falei, o que eu faço? O Senhor falou para mim, oferta para mim. A Gabriela falou, mãe, o que foi? Eu falei, o Senhor falou para ofertar para ele, Gabi. Não adianta orar. O Tiago não quer vir e Deus não quer soltar ele. Aí ela pegou e falou assim, então vamos orar. Aí eu orei, ofertei ele para o Senhor. Gente, como é bom você ofertar o que é mais precioso para você, para Deus. Né? Eu vejo o problema que as pessoas, eu quero até abrir um parênteses aqui, o problema que as pessoas têm de ofertar, de entregar.
né? Que não consegue entregar o que é mais precioso, ela não consegue se entregar. Ela fica grudada, né? E aí, aquele dia eu entreguei ele. Quando eu entreguei, por isso que hoje, tudo que Deus me pediu, eu dou. Se ele falar assim para mim, dá sua casa, eu dou, dá seu carro, eu dou tudo, eu dou, tá dando, tô dando, dá todo o seu dinheiro, eu dou, porque eu dei, né? O que mais me custava. Aí eu peguei e ofertei para Deus. Quando eu ofertei para Deus, o Senhor tirou toda a dor do meu coração. Isso que eu acho impressionante, gente. O Senhor tira toda a dor sumiu a dor do meu coração. Aí eu peguei, eu orei, né? Agradeci a Deus por isso. E daí fui cuidar do velório dele. Aí eu fui cuidar do velório, fui acertar todas as coisas. Aí eu fui aí eu falei pro moço, o que eu tenho que fazer agora? Ele falou para mim, a senhora tem que ir para a delegacia, porque tem um boletim de ocorrência. Aí eu falei, pode deixar que eu vou. Aí eu peguei, já pedi pro táxi, fui na delegacia. Aí estavam os policiais, né, falando sobre a situação. E como que vai? Quem que vai lá avisar a família? Porque tem que ir, porque a mãe, não sei o quê. Logo eles pensam, a mãe vai dar trabalho e nós vamos chegar lá e, né, tudo. Porque o Tiago, ele era muito conhecido em todo lugar. Uma coisa, gente, que eu fiquei assim impressionada depois que eu enterrei ele, né? E aí eu fui cuidar das coisas. Eu fui cuidar da documentação da moto, fui cuidar de várias partes de coisas que você tem que cuidar. Tive que ir para a delegacia. O delegado mandou me chamar. Aí eu fui lá. Aí o delegado pegou e falou assim para mim, aqui todo mundo chorou. Falei, por quê? Aí a escrivã disse assim para mim, porque o Tigre falava de Jesus para todo mundo. Todo mundo amava ele aqui. Eu fui lá no Ciretran para resolver o negócio da moto. Chegou lá, todo mundo veio me perguntar, porque todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus através do Tiago. Aí eu fui ver um negócio que ele tinha entrado num processo que sumiu a nossa mala em Milão. E ele abriu um processo, só que ele não conseguiu dar continuidade. Eu fui lá para ver o que eu fazia. Aí o advogado falou assim para mim, que os advogados, tudo lá do lugar onde eles estavam lá, que ele ia para lá, ele pegava a mochila dele, ele falava assim para mim, mãe, eu estou indo para o meu púlpito. Sabe onde era o púlpito dele? Na rua, no ponto de droga, nos barzinhos. Ele falou, mãe, esses lugares ninguém quer pegar. Lá, o público é todo meu. Ninguém discute lá e eu chego e falo. E ele falava, as pessoas chamavam ele meu professor, que ele explicava tudo, ele entendia tudo. Então isso era o Tiago. E aí o que aconteceu? O Senhor levou, né? E o Senhor tirou toda a dor. E o Senhor fez o que ele tinha que fazer. Então é muito importante nós entendermos o processo de Deus na nossa vida. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!